Estação de serviço sobre a nossa região. Hoje vamos continuar falando sobre a despedida das vítimas do acidente do ônibus com torcedores do Corinthians. Informações também sobre a onda de calor que passa pela região. Temos imagem ao vivo do Santuário de Aparecida. Nesse momento faz 27 graus por lá. A máxima hoje deve chegar aos 31, calorão em Aparecida. Também em várias cidades da nossa região. Continue com a gente, o Band Cidade está no ar. Em Pindamonhangaba, 3 dos 7 torcedores do Corinthians que morreram no trágico acidente de ônibus no fim de semana foram enterrados hoje de manhã na cidade sob forte comoção e muita tristeza. Lágrimas e aplausos no último adeus aos torcedores corintianos de Pindamonhangaba. A despedida de Alan Aguiar, Hamilton dos Santos e Vanderlei Simão aconteceu no cemitério municipal da cidade. Eles foram sepultados na manhã desta terça-feira sob o hino do Timão. Centenas de pessoas participaram do cortejo dos torcedores. A bateria da Gaviões da Fiel marcou presença para prestar condolências aos amigos. A despedida surgiu pelo convívio que a gente tem com eles. A gente sabe o que a gente gosta, o que eles querem. E eu tenho certeza que a gente fez com amor, tudo pensando neles, todo detalhe, todo mundo que veio de longe. Gente de São Paulo, 2 ônibus da Gaviões, gente do Vale inteiro. As vítimas de Pindamonhangaba estão entre os 7 mortos no acidente do último domingo em Minas Gerais. Na noite de segunda-feira, os torcedores receberam homenagens de amigos e familiares num velório coletivo aqui na cidade. Inconformados com a fatalidade, familiares das vítimas foram tomados pela emoção na despedida. Eles preferiram não gravar entrevista nesse momento difícil. Alan Luiz Sampaio Aguiar tinha 31 anos. Segundo os familiares, era um rapaz alegre e fanático pelo Timão. Foi o primeiro filho e primeiro neto. Era apaixonado pela família e pelas 2 filhas, de 4 e 7 anos. Hamilton Rogério dos Santos tinha 46 anos. Era conhecido como Miltinho. Os amigos contaram que ele era um homem trabalhador. Ele deixa 2 filhos, uma moça de 24 anos e um jovem de 18. Vanderlei Simão, apelidado de Mineiro, era alegria pura. Segundo os amigos, vivia intensamente. Esse momento é difícil, moço, é difícil falar assim, mas eles jamais vão ser esquecidos. A gente vai honrar o nome deles a vida inteira, isso pode ter certeza, entendeu? Em São José dos Campos também foi enterrado hoje o corpo da vítima mais jovem do acidente na região metropolitana de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Familiares e amigos se despediram em meio a orações no cemitério municipal da cidade. Familiares e amigos reunidos no velório municipal na região central de São José dos Campos. Um momento de oração marcou a despedida do jovem torcedor corintiano, Andreu Nicolas Francisco, de 26 anos. Abalada, a família não quis gravar entrevista. Por volta das 9 da manhã, o corpo foi levado ao cemitério municipal Rodolfo Comorec para o sepultamento. Entre as vítimas que morreram, Andrew era o mais novo, o único aqui de São José dos Campos. De acordo com a família, ele nem estaria naquele ônibus. O irmão e um amigo de Andrew afirmaram que ele queria ir de carro por conta própria ou de van, mas acabou indo de ônibus para acompanhar os outros torcedores. O acidente aconteceu na rodovia Fernão Dias, em Minas Gerais, na região metropolitana de Belo Horizonte. O ônibus que levava torcedores do Corinthians aqui do Vale do Paraíba capotou e deixou 7 mortos. Os corpos das vítimas do acidente chegaram ontem aqui na região. 6 deles foram recebidos com muitas homenagens em um ginásio esportivo de Pindamonhangaba. Torcedores do Corinthians se reuniram em frente ao ginásio da quadra coberta em Pindamonhangaba. Ao som da música das torcidas, eles aguardavam a chegada dos corpos das vítimas do acidente com o ônibus em que estavam em Minas Gerais. Depois de um atraso de aproximadamente 10 horas devido a outro acidente que interditou a rodovia Fernão Dias, em Minas Gerais, 6 corpos chegaram sob aplausos e muita emoção.
Dentro do ginásio, as vítimas receberam mais homenagens. Alan Luiz Sampaio Aguiar, de 31 anos, Hamilton Rogério dos Santos, de 46 anos, e Vanderlei Rosielton Henrique Simão, de 41 anos, ficaram em Pindamonhangaba para serem velados. As outras 3 vítimas, José Antônio da Silva, Renan Wellington Barbosa e Rodrigo Lacerda de Barros, de 32 anos, deixaram o ginásio e seguiram para as cidades de origem. Lucas sempre estava nas caravanas para assistir os jogos do time do coração e fez questão de ir de Caçapava a Pindamonhangaba para o último adeus aos amigos. Não é somente uma torcida, é uma família chamada Gaviões da Fiel, onde cada um leva o outro como os irmãos mesmo, irmãos de estrada, só não é irmão de sangue porque não é da mesma mãe, porque do resto a gente corre um pelo outro, faz tudo que tiver de fazer um pelo outro. E é difícil a despedida agora. O acidente aconteceu na madrugada deste domingo. Os torcedores voltavam para São Paulo depois do empate do time com o Cruzeiro em Belo Horizonte. O ônibus teria perdido os freios e capotado. 7 pessoas morreram e 27 ficaram feridas. Marcelo é tio de Alan, de 31 anos. O sobrinho sempre foi apaixonado pelo Corinthians. Ele é no estádio toda semana. Quarta, domingo, sábado. Praticamente ele vivia no estádio. Ninguém está esperando, né? Ele não está doente, nada, né? Mas eu sabia que ele tinha ido no estádio, mas a gente acha que vai voltar normal. Aí volta desse jeito aí, no caixão. Já Ronaldo era amigo de Vanderlei, conhecido como Mineiro. Apaixonado pelo time, ele conta que só não estava no ônibus por causa do trabalho. Para ele, o que fica agora são as lembranças do amigo e as homenagens se tornam uma forma de gratidão. Na hora que ele chamou, vamos embora. Já fiquei tomei banho, pus a roupa, deixei meu filho em casa e vim. Gratidão, né? Porque uma festa que a gente está fazendo também, não tem expressão. Tristeza, né? Nossos sentimentos aos familiares e aos amigos das vítimas. A Polícia Civil investiga um motorista de aplicativo por ser suspeito de estuprar um adolescente de 13 anos em São José dos Campos. A Secretaria de Segurança Pública do Estado informou hoje que a mãe da vítima e o suspeito, que se apresentou espontaneamente à unidade, foram ouvidos. A polícia aguarda agora os laudos para esclarecer o caso que aconteceu domingo na Fazenda Bom Retiro. Os detalhes foram preservados por conta do envolvimento de um menor de idade. Pelo menos 4 acidentes foram registrados na rodovia Presidente Dutra hoje de manhã na região. Só no trecho de Taubaté foram 3, todos na pista sentido São Paulo, e deixaram o trânsito complicado para os motoristas. O primeiro aconteceu por volta das 7h15 da manhã, no quilômetro 112, quando houve uma colisão traseira entre 2 veículos de passeio, seguida de um capotamento. Logo depois, às 7h40, foi registrada uma batida entre 2 caminhões no quilômetro 111. Perto das 8 da manhã, mais um acidente aconteceu também no quilômetro 112, envolvendo um caminhão e um carro. Não há informações sobre vítimas. Em São José dos Campos, um veículo capotou no quilômetro 155 na pista sentido São Paulo. Uma pessoa ficou ferida e foi encaminhada para o pronto-socorro do Hospital Regional de Taubaté. Motoristas que fazem parte da Associação de Caçambeiros de Taubaté decidiram aumentar o preço do serviço. O valor para fazer o recolhimento de uma caçamba de 5 metros cúbicos, que antes era de R$ 220, passa a partir de hoje a custar R$ 350. O motivo do reajuste, segundo a categoria, é porque o descarte dos materiais agora vai começar a ser feito em uma área da empresa Eco Taubaté, o que demanda mais gastos. A mudança foi definida ontem em uma reunião com a prefeitura, após os caçambeiros realizarem um protesto por causa da falta de um local público para a destinação correta dos resíduos. Segundo eles, a área usada até então, que pertence à empresa Alfa Ambiental, não tem mais espaço. Por meio de nota, a prefeitura disse que não tem responsabilidade sobre a Alfa Ambiental e os serviços do município não foram afetados. Nós tentamos contato com a empresa, mas ainda não tivemos retorno.
Band Cidade Primeira Edição faz agora a primeira parada. Depois do intervalo, você confere a semana de prevenção às deficiências em São Sebastião, no litoral norte. Sabia que 70% dos casos podem ser evitados? É isso aí. Eu volto em instantes, fique com a gente. Agora a hora certa para você, 12h39. Até já! De volta com Band Cidade, uma massa de ar seco e quente está passando pelo estado e ao longo da semana provoca altas temperaturas na parte da tarde. Esse fenômeno acontece por causa dos ventos que sopram do noroeste, tornando os dias mais secos e quentes nas cidades do Vale do Paraíba. Vamos ver então como ficam as temperaturas nessa tarde, de olho aqui na tela. Começando hoje por Jacareí, a máxima hoje deve chegar aos 31 graus, calorão, né? Céu nublado na cidade. Em Taubaté, mesma previsão de máxima, 31 graus e o sol aparece um pouquinho mais em Taubaté. Cachoeira Paulista, previsão de céu limpo, poucas nuvens no céu e a máxima também alcançando os 31 graus na cidade. Região aí com bastante calor nessa terça-feira. Em Monteiro Lobato, máxima hoje chega aos 30 graus, também um pouquinho de nebulosidade, sol entre nuvens agora para a parte da tarde. Já no litoral norte, as temperaturas ficam um pouquinho mais amenas nessa terça-feira. Olha só, em Ubatuba, máxima de 24 graus, com sol entre nuvens, e em Ilhabela também, mesma coisa, máxima de 24, com sol entre nuvens nessa tarde. Agora a gente tem aí as informações mais detalhadas sobre como é que fica o tempo hoje e também nos próximos dias em São José dos Campos. Para essa tarde, os termômetros devem chegar aos 31 graus, com sol entre nuvens, nebulosidade deve aumentar aí um pouquinho na parte da tarde. Para amanhã, quarta-feira, o calor aumenta, vai aumentando gradativamente até quinta-feira, olha só, quando os termômetros devem alcançar os 35 graus, muito calor aqui em São José dos Campos também. Na sexta-feira, a temperatura começa a cair um pouco, máxima de 29 graus, e no sábado despenca para 20 graus, quando deve chover forte na cidade. Então, atenção aí para o calorão dos próximos dias e essa mudança no tempo aí que deve acontecer mais para o fim da semana. Muita gente não sabe, mas a maior parte das deficiências pode ser evitada com medidas preventivas. Para conscientizar os moradores de São Sebastião sobre o assunto, ao longo dessa semana acontece uma extensa programação. Você sabia que 70% das deficiências poderiam ser evitadas ou diminuídas com medidas preventivas? O tema é abordado na Semana de Prevenção às Deficiências em São Sebastião. Entre as ações estão exames para recém-nascidos, prevenção de acidentes domésticos, de trânsito e também no trabalho, além de abuso de álcool e drogas. E na cidade tem gente que dá exemplo, quando o assunto é cuidar da saúde. Nesses últimos 5 anos, me ajudou muito, tanto assim psicologicamente, no fortalecimento do nosso corpo, né? Porque eu faço várias atividades aqui, não é só uma, né? Eu faço dança, faço funcional, faço prevenção de queda e faço essa aula que é de alongamento. Você tendo equilíbrio, sabendo se levantar, abaixar e tomando, né, os cuidados é fundamental, né? Para a gente ter uma qualidade de vida. A Andressa é coordenadora do projeto Idoso Seguro, que acontece toda semana, de Costa Norte a Costa Sul do município, e ressalta a importância das atividades voltadas à prevenção. Se a gente faz com que o idoso trabalhe a sua parte muscular, esquelética, a saúde mental, a gente trabalha com ele de forma a deixá-lo mais atento e mais forte, para que ele possa, se houver qualquer tipo de acidente, que não seja grave e que ele se recupere e que tome a função normal. O evento aborda o tema Prevenir é um ato de amor, com você, com seu corpo e com todos que te amam. E para conscientizar toda a população, a semana é aberta ao público de todas as idades. Afinal, prevenir é sempre melhor que remediar. A meningite é uma das doenças que pode provocar a deficiência, entre outras, né? Então, muito importante estar com o esquema vacinal em dia, e a rotina de exames e idas ao médico também é muito importante. Educação no trânsito também é primordial, andar com as crianças na cadeirinha. São várias medidas, até dentro da nossa própria casa.
O evento encerra na sexta-feira, quando está prevista uma caminhada. A concentração será a partir das 8h30 da manhã na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social e o percurso segue até a Praça do Coreto. O prefeito de Aparecida, Luiz Carlos de Siqueira, e a secretária de Planejamento e Governo da cidade, Maiara Figueiredo, foram afastados ontem por determinação do Tribunal de Justiça. A decisão acolhe pedido do Ministério Público, que apontou irregularidade em um contrato de locação de um imóvel para instalação do poupa-tempo. O MP diz que não foi feita uma licitação prévia ou dada uma justificativa plausível para a escolha do local. A Prefeitura de Aparecida informou hoje, por meio da assessoria do gabinete do prefeito, que não foi notificado oficialmente, mas que entrará com recurso no processo para reverter os afastamentos. Hora de conferir quem mandou mensagem para o nosso WhatsApp. O número você já sabe, né? Se não sabe, está aparecendo aí no seu vídeo, é o 997168021, anote aí. Aqui é o espaço para você mandar o seu recado, mandar o comentário de alguma matéria que a gente exibiu aqui ou também uma reclamação. Buraco na rua, falta de iluminação no bairro, são alguns exemplos de problemas que já mostramos aqui, cobramos o poder público e tivemos uma solução para os nossos telespectadores. Conte com a gente que a gente está aqui para te ajudar. Vamos então conferir a primeira mensagem do dia, é do Matheus de Lorena. Adoro Band Cidade, sempre que possível acompanho, vocês fazem um jornal diferente, parabéns. Obrigada aí pelo seu carinho e pela sua audiência, Matheus. Conte conosco sempre que precisar, a gente está aqui à disposição para ajudar os nossos telespectadores. Agora é o André de Taubaté, muito triste com o ocorrido envolvendo a torcida Corinthians. Sou palmeirense, mas temos que nos colocar no lugar dos parentes, amigos e saber que a dor entre eles é forte. Força, amigos, somos adversários, mas nunca inimigos. Falou tudo, André, é isso mesmo, né? Esse momento aí, todo mundo se unindo, dando forças aí para o pessoal, familiares, amigos que perderam essas pessoas, né, esse grupo de torcedores que estava indo para aproveitar, né, para se divertir, acompanhar o time do coração e infelizmente aconteceu essa tragédia. Obrigada, André, pela sua participação, viu? Agora é o Alcebiades de Jacareí. Boa tarde, aqui na rua Aloísio do Amaral Campos, no bairro Jardim Esperança, fica essa água parada todos os dias. A dengue está solta e ninguém toma uma providência. Eu já cansei de pedir para arrumar. Para outras pessoas não é nada, mas aqui para nós é muito importante. Obrigado. Alcebiades também mandou um vídeo para a gente mostrando, né, essa água parada que acaba se acumulando aí no local. E a preocupação dele maior é com a dengue, né? Essa doença que a gente está sempre falando aqui no jornal, para todo mundo tomar cuidado em casa, né? Mas não adianta tomar cuidado em casa e se deparar com esse problema na rua também, né? Alcebiades, a gente procurou a Prefeitura de Jacareí sobre a situação de água parada aí no seu bairro, o bairro Jardim Esperança. Eles não conseguiram um posicionamento ainda, mas estão apurando o caso. A gente retorna aqui com a resposta completa assim que ela chegar, combinado? Obrigada aí pela sua participação. Band Cidade vai agora para a segunda pausa. Vamos subir a serra para ver como é que está o tempo em Campos do Jordão? Olha só, temos imagem ao vivo da cidade, tempo aberto, céu azul em Campos e nesse momento a temperatura é de 20 graus por lá. Eu volto já já com mais notícias para você, não saia daí. Band Cidade está de volta e a Polícia Rodoviária Federal apreendeu mais de 7.500 porções de drogas prontas para venda na rodovia Presidente Dutra, em Jacareí. O motorista do veículo, de 41 anos, foi preso ontem à noite e alegou que pegou os entorpecentes de um desconhecido em Diadema e levaria a droga para Campos do Jordão. A notícia, né, é um dos destaques aí do nosso portal, o bandvale.com. Segundo a polícia, 75 tubos de uma cocaína especial, conhecida como escama de peixe ou 99, com 99% de pureza, estavam aí entre os itens apreendidos. Para mais detalhes desse caso e outras notícias, acesse o nosso portal bandvale.com.
Em Lorena, um homem foi preso por estelionato e fraude na Caixa Econômica Federal. Segundo a Polícia Militar, a equipe foi acionada para a unidade do centro da cidade, onde o homem usou documentos falsos para tentar sacar o FGTS de outra pessoa. Ele foi conduzido à delegacia de polícia da Polícia Federal, em Cruzeiro, melhor dizendo, onde ficou à disposição da Justiça. A Caixa Econômica Federal foi procurada e informou que apura o caso. O comércio da região já começa a se preparar para contratar funcionários temporários para o fim do ano. É isso aí. A expectativa é que as vagas estejam disponíveis já a partir de setembro. Com isso, quem está em busca de emprego precisa buscar capacitação quanto antes. Esta loja de variedades em São José dos Campos recebe cerca de 20 currículos por dia. Desses, muita gente já está de olho nas oportunidades temporárias do fim de ano. E não é para menos. A expectativa deles é contratar de 3 a 4 funcionários para reforçar o time para as vendas de Natal. O curso de interpretação seria muito bom. O comportamento, como uma pessoa conversa, como se veste, faz toda a diferença na hora da entrevista. Para quem procura uma oportunidade, as vagas temporárias podem significar a porta de entrada para o mercado de trabalho. Criar com esse emprego um network, tanto com a empresa que você trabalha dentro da empresa, como com os clientes ou fornecedores dessa empresa. A previsão é que as empresas comecem a contratar para as vagas temporárias já no mês de setembro. Por isso, quem deseja se candidatar para uma dessas oportunidades deve começar a se preparar. Faça cursos, se desenvolva, leia, estude, analise a área onde você tem pontos fortes. E a preparação para ocupar uma das vagas de fim de ano começa por cursos de qualificação. No pátio, posto de atendimento ao trabalhador de São José dos Campos, os interessados podem encontrar cursos gratuitos em diversas áreas. A capacitação pode representar um diferencial no momento da seleção. Mais de 10 áreas diferentes: informática, atendimento ao cliente, garçom, gastronomia. E não é só. Os candidatos também devem se preparar para a entrevista e se destacar na hora da contratação. Um currículo curto, mais interessante, falando todos os cursos que você fez a mais, né? Bem, com toda a parte de escolaridade, experiência profissional. Se prepara para a entrevista de forma que tenha desenvoltura, vai bem vestida, né? Tenha flexibilidade do seu horário de trabalho. Se for temporária a vaga, se você desempenhar bem, mostrar proatividade, né? Boa vontade, empatia, talvez você seja contratada efetivamente. Boas dicas, né? Olha, gente, antes de encerrar o jornal, tem um recado importante. A Band acaba de lançar a campanha Doe Órgãos, Doe Vida. A iniciativa busca conscientizar as pessoas sobre a importância da doação de órgãos e tecidos. O apresentador Faustão, por exemplo, permanece internado em São Paulo e precisa realizar um transplante de coração. Para se tornar um doador, é só conversar com a sua família e comunicar essa vontade. Não é necessário deixar nada por escrito. Muito simples e faz total diferença na vida de quem precisa, né? Doe órgãos, doe vida.